Nos últimos dias, o que mais se tem debatido a respeito de Vingadores Doomsday é com relação aos trailers que foram lançados, pois os irmãos russos disseram que há pistas escondidas. Então, que tal a gente falar sobre isso? Galera, essa semana o debate tem pegado fogo, quebrado a cabeça aí de muita gente, pois muito se tem falado a respeito dos irmãos russos, que comentaram em suas redes sociais que os trailers que têm saído são mais do que isso, mais do que teasers, contém histórias e também pistas, e as pessoas precisam ter atenção, pois elas estão lá. E aí, lógico, muitas teorias aí têm surgido. Aí a gente pode pensar nas seguintes situações. Primeiro, pode ser que esses trailers representem aí cada passagem, cada sentimento na vida do Doutor Destino. Afinal, segundo alguns rumores, o Doutor vai estar em busca de vingança pela perda de sua família. E aí, o que a gente pode imaginar? O primeiro trailer mostra o Steve Rogers com seu filho pequeno. E isso pode representar esperança. Já o segundo, nós vemos o Thor falando ali sobre sua filha. E pode representar amor, mas também pode representar medo. Medo de perder alguém tão importante. No trailer dos X-Men, nós vemos ali o Ciclope totalmente desesperado, que provavelmente perdeu alguém importante. Então nós temos o sentimento de quê? De morte. E por último, temos aí um trailer que aparece muitos personagens. Temos a Shuri, o M'Baku, temos ali o Coisa do Quarteto Fantástico, temos a presença do Namor e do povo dele. Isso aí pode representar o quê? Aceitação e também luto. Inclusive nós vemos um pouco disso na fala da Shuri, em que ela ali parece bastante em luto, mas acabou abrindo mão de ser a rainha de Wakanda, que agora é o M'Baku. Então pode ser que seja aí a busca por um novo papel após uma grande perda. Isso combina bastante com o que a gente imagina com relação ao Doutor Destino. Aí muito se tem falado que na verdade o Doutor vai sequestrar aí várias crianças, o filho do Quarteto Fantástico, a filha do Thor, o filho do Steve Rogers e também aí o filho do Pantera Negra. Mas eu não acredito muito nessa teoria, pois não faria nenhum sentido, porque ele sequestraria todas essas crianças para ficar chantageando. Ele não precisa disso, ele é muito poderoso. E a única criança que ele realmente tem interesse por ser muito poderosa é o Franklin Richards. Então acho que isso não faz o menor sentido. E outra coisa que a gente pode reparar nesses trailers que saíram é que, por exemplo, os dois primeiros fazem referência a crianças, enquanto os dois últimos fazem referência à família. Afinal, os X-Men são uma família. Muito se fala aí que pode ser que o Ciclope perca aí sua mulher, a Jean Grey, e também seu filho, mas até o momento não saiu nenhum rumor, nenhum vazamento dizendo que ele realmente vai ter um filho. E com relação ao último trailer, nós temos aí os Wakandianos, são uma família, o Quarteto Fantástico, são uma família, e o Namor com o seu povo também são uma família. Então pode ser aí que isso tenha algum sentido. Os dois primeiros com relação a filho, crianças, e os dois últimos com relação à família, justamente aí mostrando a grande perda que o Doutor Destino terá, que também vai servir como motivação. E a respeito desse último trailer que saiu, é óbvio que a Marvel está escondendo alguma coisa. Provavelmente aquela nave do Quarteto Fantástico que a gente viu na cena pós-créditos dos Thunderbolts, né? Pelo menos acho que isso fica claro. Provavelmente está escondendo aí outros Vingadores e quem sabe até mesmo o Doutor Destino, pois há rumores que ele vai se juntar ao Quarteto Fantástico, dando uma de bonzinho. Então a gente já sabe que a Marvel é mestre em esconder as coisas. Lembra quando saiu o trailer de Vingadores Ultimato? E também um detalhe bem interessante é que após as cenas dos trailers, aparece ali uma espécie de código antes da contagem regressiva. E aí o pessoal está colocando isso como uma referência a Vingadores Ultimato. E por quê?
porque os irmãos Russo disseram que Vingadores Doutor Destino é uma sequência direta de Vingadores Ultimato. Então a gente pode fazer essa relação. E cada código representa uma cena específica de Vingadores Ultimato. Tudo bem, pode ser somente uma referência às Joias do Infinito. Afinal, a gente sabe que os Vingadores, ao fazerem isso, foram capazes de criar as incursões. Então, muita gente está sofrendo por causa disso. Mas tem referências bastante interessantes. Então vamos ver aí caso por caso. Aí falando sobre o trailer do Steve Rogers, se refere a uma cena de Vingadores Ultimato em que a anciã fala por Bruce Banner que o mundo pode ser destruído caso se remova a Joia do Tempo. Então a gente pode aí imaginar que essa destruição do mundo pode ser aí que milhões vão morrer por causa das incursões, talvez aí por causa das ações do Steve Rogers. Aí a segunda trailer, nós temos ali, que é o código do Thor, temos os Vingadores capturando Loki. Aí nós temos o Cetro com a Joia da Mente e o Tesseract com a Joia do Espaço. E pode ser aí uma referência ao Loki. Afinal, ele agora é capaz de segurar todo o multiverso. E já sabemos que ele vai se juntar aos Vingadores. Então pode ser uma referência que o Doutor Destino tenha como alvo justamente o Loki. E falando justamente sobre o trailer dos X-Men, o código dos X-Men se refere a uma cena em que o Thor e o Rocket Raccoon estão discutindo sobre roubar a Joia da Realidade em Asgard. E pode ser uma referência justamente à realidade, ou seja, a realidade vai mudar por causa das incursões e também por causa do Doutor Destino. E por último, no trailer de Wakanda, se refere a uma cena em que o Rocket Raccoon está falando com o Homem-Formiga sobre ir ao espaço. E isso se dá após eles discutirem sobre a Joia do Poder e também sobre a localização da Joia da Alma. E pode ser que se refira a espaço. E por que espaço? Nós teremos em Guerras Secretas o Battleworld, que vai ser aí um planeta totalmente novo, que lógico, vai estar no espaço. Então pode ser uma referência a isso. E é bem interessante, pois se a gente olhar de uma forma mais específica esses códigos, cada um deles faz uma referência ao momento exato de Vingadores Ultimato, a uma frase específica. Então, por exemplo, o primeiro trailer, que foi do Steve Rogers, nós vemos a anciã com o Bruce Banner. E o momento exato, a anciã diz o seguinte: milhões vão sofrer. Então isso é uma referência clara que vai vir uma coisa muito braba por aí. Ou seja, milhões de pessoas em vários planetas, vários mundos, vão sofrer por causa das incursões ou então por causa do Doutor Destino, mas provavelmente será por causa das incursões. Aí quando a gente pega o segundo código, que foi no trailer do Thor, nós temos ali uma cena em que aparece o Tony Stark, o Capitão América, o Thor e o Hulk. E a frase é a seguinte: há caminho para coordenar a busca e destruição. Então isso pode ser uma referência ao Doutor Destino, ou seja, ele vai buscar os responsáveis pelas incursões, pela perda de sua família e vai buscar vingança, a destruição dessas pessoas. E por último, no trailer dos Acadianos, nós temos aí uma cena bastante interessante que mostra o Rocket Raccoon conversando com o Thor e a frase é a seguinte: você está chorando? Que é uma clara referência ao Ciclope, que vai estar chorando pela perda de seu mundo ou pela perda de sua família. E também aí fica claro que é uma relação com o Doutor Destino. E por último, no trailer final, nós temos aí uma cena em que o Rocket Raccoon está falando com o Homem-Formiga e fala: eu vou levar você para o espaço, que é uma clara referência aí, pelo menos eu acho, a Battleworld. Ou seja, toda essa galera, os Vingadores e todos os outros vão ser levados para outro planeta, para o espaço, só que dessa vez controlado pelo Doutor Destino. É lógico, galera, que por enquanto tudo isso não passa de teoria, a gente fica imaginando, buscando pistas aí e tenta encontrar uma lógica nelas. Pelo menos essas que eu trouxe aqui nesse vídeo são a que mais fazem sentido. Mas se por acaso você tem outra teoria, tem alguma coisa que eu não falei aqui no vídeo que seja interessante, deixa aí embaixo nos comentários, eu quero ver a sua opinião.
Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, galera, é muito importante e ajuda o canal. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Valeu, galera, e a gente se vê no próximo vídeo.